A proteção da fronteira texana dos Estados Unidos é um assunto muito discutido na sociedade americana. Existem muitas ideias, com todos pensando que tem a resposta certa. Imigrantes ilegais, criminosos, drogas, o muro, a falta de controle. Ou, ao contrário, o aparato de poder inchado. Essas são as más associações que os americanos têm sobre a fronteira hoje. De fato, esse tópico surgiu durante campanhas políticas em vários níveis, especialmente com o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, nos últimos anos. O problema de proteger as fronteiras estaduais de várias ameaças não é exclusivo dos Estados Unidos e tem sido enfrentado por muitos países. No entanto, atualmente, existem muitas soluções para esse desafio doméstico, mas até agora, nenhuma delas provou ser eficaz nos Estados Unidos. O que torna isso tão difícil de alcançar? Para entender por que é difícil proteger a fronteira, precisamos primeiro compreender a necessidade de sua proteção. A fronteira Estados Unidos-México é uma das mais relevantes globalmente. É uma das fronteiras mais cruzadas globalmente, principalmente devido às fortes conexões econômicas e familiares entre as duas nações. Em 2006, cerca de 250 milhões de travessias legais foram registradas na fronteira, com estimativas sugerindo possíveis 350 milhões anualmente. Esses países se tornaram parceiros comerciais essenciais, com o comércio crescendo constantemente, principalmente devido ao Acordo de Livre Comércio da América do Norte e à realocação da manufatura para o México. Em 2012 foi uma crise. Estimava-se que aproximadamente 350 mil imigrantes ilegais do México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Equador entravam nos Estados Unidos todos os anos. As travessias de fronteira não autorizadas variam, impactadas por alterações nas políticas dos Estados Unidos e crises mundiais, como a pandemia do coronavírus 19. O Texas é o principal portal para imigrantes não autorizados nos Estados Unidos, exigindo recursos consideráveis e colaboração entre esferas federais, estaduais e autoridades locais para lidar com esta questão. A região da fronteira também enfrenta desafios persistentes, como o contrabando de armas para o Sul, para o México e o tráfico de drogas da América do Sul. O Texas serve como um corredor importante para o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos. Em 2022, a Administração de Controle de Drogas relatou a interceptação de 379 milhões de doses potencialmente letais de fentanil, uma droga excepcionalmente potente e viciante. Essa substância é vista como a maior ameaça letal ao país. A droga é um perigo mortal para os Estados Unidos, com apreensões de mais de 4.500 quilos por hora, incluindo mais de 50,6 milhões de comprimidos disfarçados de analgésicos. Houve um aumento significativo comparado a 2021. A administração acredita que uma parte substancial do fentanil é produzida em instalações clandestinas no México, pelos cartéis de drogas de Sinaloa e Jalisco, usando ingredientes importados da China. Em 2021, mais de 100 mil americanos morreram de overdose de drogas. Com a maioria dessas mortes relacionadas ao fentanil, a quantidade apreendida em 2022 é suficiente para ameaçar todos os residentes dos Estados Unidos. Acredita-se que boa parte do fentanil chega aos Estados Unidos via México. Este problema generalizado coloca o Texas na vanguarda do combate a este comércio ilícito de drogas, o que pode ser excepcionalmente desafiador devido aos recursos e à expertise dos cartéis de drogas. A região de fronteira também é um importante centro para o tráfico de pessoas. Washington, envolvendo o arriscado contrabando de pessoas através da fronteira. A fronteira Estados Unidos-México é mais vigiada, principalmente do lado americano, em comparação com a fronteira Estados Unidos-Canadá. A melhoria ativa da segurança da fronteira iniciou-se localmente no começo dos anos 1990. A questão da imigração ilegal ganhou destaque significativo durante a campanha eleitoral presidencial de 1992, apresentando candidatos como George Herbert Walker Bush e Bill Clinton. Muitos apoiadores defendiam o aumento da segurança na fronteira. O governo federal implementou inicialmente medidas de segurança na fronteira. A Operação Gatekeeper foi iniciada por Bill Clinton em 1994. A Lei de Reforma da Imigração Ilegal e Responsabilidade do Imigrante foi aprovada e entrou em vigor em 30 de setembro de 1996 pelo 104º Congresso dos Estados Unidos. As primeiras barreiras de fronteira surgiram na Califórnia, Arizona e Texas. Mais recursos do orçamento federal dos Estados Unidos foram direcionados para novas instalações de deportação, com centenas de agentes da patrulha de fronteira enviados para a Califórnia e Arizona. A ampliação da segurança fronteiriça resultou em mais imigrantes fixando residência nos Estados Unidos, ao invés da prática anterior de cruzar a fronteira para trabalhos sazonais na agricultura e retornar ao México após a colheita.
A segurança na fronteira tornou-se prioridade após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. De uma perspectiva antiterrorista, isso provocou um aumento no financiamento. Em setembro de 2006, o Congresso aprovou a Lei de Segurança de Fronteiras de 2006, permitindo a construção de mais 700 milhas de cerca na fronteira. O presidente George W. Bush sancionou esta lei em 26 de outubro de 2006. O sucessor, Barack Obama, apoiou a legislação, expandindo os esforços de proteção de fronteiras durante seus 8 anos de gestão. Um estudo do Conselho de Relações Exteriores de 2013 mostrou que em 2010, os guardas de fronteira apreenderam cerca de metade dos imigrantes ilegais. Donald Trump, que serviu como presidente dos Estados Unidos de janeiro de 2017 a janeiro de 2021, procurou cumprir uma de suas promessas de campanha: a construção, adição e expansão de estruturas existentes ao longo da fronteira de aproximadamente 2.000 milhas de comprimento e 3.200 quilômetros. Em 24 de março de 2017, ele emitiu uma ordem executiva para iniciar a construção. Segundo um comunicado de imprensa do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, em março de 2017, o muro proposto poderia chegar a até 29,5 pés de altura. Comparativamente, o Muro de Berlim tinha cerca de 13 pés de altura, enquanto as barreiras entre Israel e Faixa de Gaza atingem até 29,5 pés. O custo foi estimado de 12 a 20 bilhões de dólares. No entanto, Trump encontrou desafios para garantir um financiamento significativo de seu partido para a construção do muro no orçamento inicial dos Estados Unidos de seu mandato, pois o orçamento de 2017 não alocou fundos para a expansão do Muro da Fronteira. Em 2018, o Congresso aprovou quantias menores para a expansão das instalações de fronteira. Em 2019, o presidente Trump invocou seus poderes em resposta a uma emergência nacional, permitindo-lhe desviar fundos do orçamento de defesa para a expansão da fronteira. Ao final da presidência de Donald Trump, números oficiais indicaram que 452 milhas de instalações de fronteira haviam sido reconstruídas até janeiro de 2021. No entanto, apenas cerca de 80 milhas disso foram construídas inteiramente do zero, com 47 milhas constituindo um muro de fronteira e 33 milhas servindo como reforço adicional para as barreiras existentes. As 372 milhas restantes envolveram renovações em estruturas de fronteira pré-existentes. A suspensão do Muro de Trump afetou a economia dos Estados Unidos? O sucessor prosseguiu com o projeto. Inicialmente, parecia que o Muro de Fronteira não tinha futuro. No primeiro dia de mandato, em 20 de janeiro de 2021, o presidente Biden parou a construção adicional do muro. Ele até declarou: "Não haverá mais um pé de muro construído na minha administração." Com o tempo, no entanto, isso acabou não sendo o caso, como explicaremos. Embora tenha prometido não construir mais muro, as partes já concluídas não foram desmontadas. À medida que Biden continuava seu primeiro mandato como presidente, logo ficou claro que houve um aumento significativo no número de refugiados cruzando a fronteira. Essa tendência continuou até hoje, com a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos tendo apreendido 181.059 pessoas ao longo da fronteira sul em agosto, em comparação com 132.648 em julho do ano anterior. No total, mais de 2,2 milhões de imigrantes foram detidos desde o início do atual ano fiscal, que começou em outubro de 2022. A administração Biden também anunciou que retomará as deportações de imigrantes venezuelanos ilegais. Isso claramente se tornou um problema crescente. Então, quais medidas foram tomadas? Em janeiro de 2023, durante uma visita a El Paso, o presidente Biden anunciou sua intenção de introduzir regulamentos de trânsito em terceiros países. A construção do muro também foi retomada, embora contra a vontade do presidente. Durante a presidência de Donald Trump, em 2019, fundos foram alocados para a construção do muro na fronteira, e desde então, o Congresso se recusou a distribuí-lo para outras áreas. Biden é citado posteriormente dizendo que não pode parar a construção porque a lei exige que o financiamento seja usado e concluído em 2023. Vários líderes uniram esforços para formular uma agenda política que prefere gerenciar a imigração por meio do controle fronteiriço. A aplicação extensa e intensiva da lei levou a um aumento notável nas apreensões, servindo posteriormente como justificativa para medidas de fiscalização intensificadas e a militarização em larga escala da fronteira México-Estados Unidos. Paradoxalmente, essa militarização não conseguiu reduzir as entradas indocumentadas, mas sim diminuiu a taxa de imigração de retorno por pessoas legais. Consequentemente,
A diminuição da viagem legal entre os países ampliou a taxa líquida de imigração não autorizada e contribuiu para a expansão da população indocumentada. Simultaneamente, provocou alterações nos padrões de travessias de fronteira e preferências de destino. Finalmente, a outrora migração circular de trabalhadores masculinos para alguns estados selecionados transformou-se no assentamento de famílias dispersas por toda a nação. Isso, no entanto, não explica o que torna o ato de proteger a fronteira do Texas tão difícil. É um desafio complexo, influenciado por vários fatores persistentes. Um aspecto fundamental deste desafio é a natureza crônica dos problemas relacionados à imigração ilegal e aos cartéis de drogas, que não desaparecem simplesmente. Quando crises intermitentes pioram, adaptar sistemas de segurança de fronteira é desafiador. Então, por que há uma necessidade sustentada de segurança de fronteira por mais de 3 décadas? Em 2017, com a posse de Donald Trump, o número de imigrantes ilegais detidos na fronteira Estados Unidos-México estava no seu ponto mais baixo em 45 anos. No entanto, esse declínio foi de curta duração e a migração começou a aumentar novamente. Desde o início de 2019, a situação na fronteira deteriorou-se notavelmente, com a maioria dos migrantes originários de 3 nações da América Central: Guatemala, Honduras e El Salvador. Os migrantes muitas vezes lutam para identificar um único fator motivador que os leva a deixar suas casas e embarcar em uma jornada perigosa para o desconhecido, arriscando suas vidas e posses ao atravessar o México, onde enfrentam ameaças de gangues locais. Esses países da América Central lutam com uma miríade de problemas. Historicamente, a grande disparidade no desenvolvimento econômico e salarial tem sido o principal motor da migração em massa para os Estados Unidos. O produto interno bruto per capita nos países da América Central é aproximadamente 1/10 do dos Estados Unidos. Em economias com poucas oportunidades para trabalhadores, os Estados Unidos, com escassez de mão de obra, são um destino atraente. As taxas de imigração estão ligadas à economia dos Estados Unidos. A migração aumenta quando há muitas oportunidades de emprego e diminui significativamente, mas não para totalmente, quando as condições econômicas pioram. Mesmo durante a crise econômica nos Estados Unidos em 2007, a migração da América Central persistiu, embora em um ritmo reduzido. Agora, vamos nos aprofundar no que está ocorrendo na América Central, que está crescendo suas populações. A situação lá está muito ruim. Aproximadamente 70 a 75% da população de Honduras e Guatemala e 41% da população de El Salvador vivem abaixo da linha da pobreza, particularmente em áreas rurais, habitadas principalmente por povos indígenas que muitas vezes recebem apoio mínimo do Estado. Essas regiões rurais são particularmente afetadas pelo fator emergente que impulsiona a migração: mudanças climáticas. Algumas áreas agora experimentam um ano inteiro de chuva em um único dia, levando à erosão do solo e destruição de culturas. Em outras áreas, meses podem passar sem precipitação, fazendo com que o corredor seco na América Central se expanda. Assim, as culturas tradicionais já não rendem colheitas, restando poucas alternativas às comunidades impactadas. Alguns indivíduos tentam buscar emprego em áreas urbanas, mas isso implica em pagar tributo às gangues locais que controlam esses bairros problemáticos, recrutando filhos de imigrantes. Consequentemente, muitos percebem a ida para os Estados Unidos como sua única opção, especialmente quando já têm parentes e amigos residindo lá. Muitos indivíduos arriscam suas vidas, pois o terreno que devem atravessar pode ser implacável. Migrantes visando entrar nos Estados Unidos enfrentam uma escolha. Eles podem solicitar asilo em uma travessia oficial de fronteira ou tentar evitar a detecção e entrar no país ilegalmente. Segundo a lei dos Estados Unidos, a entrada não pode ser recusada se houver uma mínima suspeita, 10% na escala de medo, de que a vida de alguém esteja ameaçada em seu país de origem. Se o migrante passar com sucesso na triagem inicial, seu caso será agendado para revisão em um tribunal especial. Migrantes detidos comumente exercem seu direito de buscar asilo, evitando assim a deportação imediata. Contudo, esse processo está se tornando mais difícil com o aumento dos tempos de espera. Portanto, muitos migrantes buscam alternativas, tentando entrar no país por meios ilegais. A implementação de programas de emprego mais amplos poderia amenizar a pressão na fronteira, proteger direitos de migrantes e suprir a demanda dos Estados Unidos por mão de obra barata. Isso é uma boa ideia em teoria, mas uma grande questão precisa ser abordada. Como os Estados Unidos podem barrar a entrada de criminosos perigosos na fronteira? Os cartéis de drogas exibem um alto grau de organização,
força financeira, eficiência operacional e uma natureza intransigente. A dominância deles no comércio global de drogas remonta aos anos 1980, e os Estados Unidos têm travado uma batalha prolongada contra eles por um período extenso. Em março de 2021, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos indicou que cartéis e organizações de tráfico humano acreditava-se que estavam gerando cerca de 14 milhões de dólares diariamente, facilitando o transporte ilegal de indivíduos através da fronteira sul. Esses cartéis internacionais impiedosos acumulavam bilhões anualmente, explorando e maltratando migrantes. Além disso, a maioria das drogas ilícitas e narcóticos são introduzidos nos Estados Unidos através da fronteira sul. Surpreendentemente, a Administração de Repressão às Drogas afirmou que a maioria das drogas entra nos Estados Unidos por portos oficiais de entrada. Contrabandistas movem cargas proibidas em veículos particulares. Os cartéis, com bases em diversos países da América Latina e grande influência, possuem grandiosos orçamentos dos Estados Unidos para combatê-los. Os Estados Unidos estão sozinhos nessa luta, isso é verdade? Ou existem outras organizações com as quais os Estados Unidos podem ou se alinham para ajudar a compensar a influência que os cartéis têm sobre a área? Infelizmente, não há um consenso amplo com outros interessados sobre a melhor maneira de lidar com a crise na fronteira. O governo mexicano, por exemplo, não tem incentivo para conter a imigração, pois o dinheiro enviado de volta para sua terra natal por imigrantes chega a bilhões de dólares anualmente, e a imigração também ajuda a reduzir o desemprego no país. Várias organizações hispânicas e de direitos humanos nos Estados Unidos expressam preocupações sobre discriminação e tensões aumentadas. Grupos ambientais e empresas agrícolas americanas manifestam objeções e são contrários a controles fronteiriços mais duros. De acordo com especialistas da Universidade da Califórnia em Davis, uma parte significativa da força de trabalho agrícola do país é composta por trabalhadores imigrantes indocumentados. Além disso, vários setores da economia dos Estados Unidos obtêm benefícios da utilização de mão de obra ilegal. Estudos indicam que imigrantes indocumentados expandem a escala da economia dos Estados Unidos, fomentam a expansão econômica, melhoram o bem-estar dos cidadãos nativos, geram mais receita fiscal do que recebem, diminuem a motivação das empresas americanas para realocar empregos no exterior e importar produtos manufaturados estrangeiros e oferecem vantagens aos consumidores ao reduzir o custo de bens e serviços. Simultaneamente, há pessoas insatisfeitas tentando proteger agressivamente a fronteira do Texas. Por mais de 2 anos, o governador Greg Abbott tem ultrapassado os limites do que um estado pode fazer para aplicar as leis de imigração. Em março de 2021, o governador lançou a Operação Lone Star, que emitiu uma declaração de desastre cobrindo a maioria dos condados ao longo da fronteira. Ele ganhou autoridade para enviar a Guarda Nacional do Texas à fronteira, com a operação sob responsabilidade do Departamento de Segurança Pública e do Departamento Militar do Texas. Essa iniciativa ganhou amplo apoio no Texas, até mesmo entre alguns democratas. No entanto, o custo associado, que já ultrapassou 4 bilhões de dólares, é projetado para ultrapassar 9 bilhões de dólares até o final do próximo ano. Ele supervisionou esforços proativos dos policiais estaduais na fronteira para deter a migração e desafiou audaciosamente as autoridades federais, colocando uma barreira flutuante no meio do Rio Grande. Na pequena cidade fronteiriça de Eagle Pass, a polícia estadual limpou a vegetação de um banco de areia no rio para estabelecer um novo posto de segurança. As táticas agressivas enfrentaram seu primeiro desafio significativo quando o governo federal processou o estado do Texas. O processo alega que a barreira flutuante no rio viola a lei federal e representa um risco para a política externa dos Estados Unidos. O governo federal entrou com um pedido buscando uma injunção imediata para ordenar a remoção da barreira. Essas estratégias recentemente intensificadas testaram o apoio que as políticas de imigração do governador historicamente desfrutaram no Texas. Contudo, as táticas intensas, além de relatos de imigrantes sofrendo maus tratos pelos oficiais texanos e incidentes com ferimentos por arame farpado, diminuíram parte desse apoio. Especialistas jurídicos observaram que as ações do governador Abbott já ultrapassaram os limites da autoridade estadual sobre imigração e podem, em alguns casos, ter excedido esses limites. Em outubro de 2023, o governador Abbott mandou a Guarda Nacional do Texas instalar uma barreira em áreas específicas na fronteira Texas-Novo México. Oficiais relataram que membros da Guarda estavam colocando arame farpado em uma região perto de Sunland Park, Novo México, que faz fronteira com El Paso, Texas. Essas ações são consideradas por muitos como inconstitucionais
politicamente motivadas e desperdiçadoras, enquanto outros expressam apoio e aprovação. Mas, seja alguém a favor ou contra as políticas que foram implementadas, existem algumas características geológicas que apresentam um imenso desafio para qualquer um que tente proteger a fronteira. A fronteira entre os Estados Unidos e o México se estende por um total de 1.954 milhas, com fronteiras marítimas adicionais se estendendo por 18 milhas para o Oceano Pacífico e 12 milhas para o Golfo do México. É uma das fronteiras internacionais mais longas entre dois países globalmente. O Texas, entre os estados americanos, possui a maior fronteira com o México, cerca de 1.254 milhas, quase 2/3 do total. Esta extensa fronteira assume várias características geográficas à medida que percorre diferentes regiões da área metropolitana de El Paso, Juárez, El Paso, Texas e Ciudad Juárez, México, iniciando no setor mais ocidental. A fronteira engloba a expansão urbana de El Paso, Texas, e Ciudad Juárez, Chihuahua, México. O Rio Grande delimita essa divisão com várias pontes e cruzamentos de fronteira, conectando as duas cidades. Região de Big Bend avançando para o leste, a fronteira atravessa a remota e acidentada região de Big Bend, celebrada por suas impressionantes vistas do deserto, profundos cânions e o icônico Parque Nacional Big Bend. O Rio Grande serpenteia por esses cânions, formando uma fronteira natural neste território pouco povoado. Travessia da fronteira. Laredo, Nuevo Laredo. Continuando para o leste, a fronteira destaca as vibrantes cidades fronteiriças de Laredo, Texas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. A Ponte Internacional do Comércio Mundial facilita a conexão entre essas cidades, tornando-a um importante centro de comércio e transporte. Vale do Rio Grande. À medida que avançamos para a seção sudeste do Texas, a fronteira engloba o exuberante Vale do Rio Grande, renomado por sua produtividade agrícola. Esta área abriga inúmeras travessias de fronteira, incluindo a Ponte Internacional McAllen Hidalgo-Renosa. Travessia de fronteira. Brownsville, Matamoros. No ponto mais a leste da fronteira Texas-México, as cidades de Brownsville, Texas, e Matamoros, Tamaulipas, ficam uma de frente para a outra. Separadas pelo Rio Grande, a Ponte Internacional Brownsville-Matamoros serve como um conduto crítico para o comércio e viagens entre os Estados Unidos e o México. Esta extensa e diversificada região de fronteira desempenha um papel crucial nas interseções entre os dois países, moldando seus laços econômicos, culturais e políticos. Abrange uma variedade de terrenos, desde desertos áridos até vales fluviais férteis, e tem uma rica história de comércio, migração e troca cultural. A natureza dinâmica da fronteira entre os Estados Unidos e o México destaca as complexidades da relação entre as duas nações. Tal extensão enorme da fronteira e sua diversidade criam um grande número de questões e problemas em relação à ideia de sua proteção. A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos expressa preocupações com o financiamento inadequado e falta de pessoal. Em média, existem aproximadamente 4 membros do pessoal por milha da fronteira, com a maioria deles concentrados em regiões densamente povoadas. Em contraste, extensas áreas de deserto e montanhosas permanecem pouco patrulhadas. Os migrantes atravessam a fronteira de várias maneiras, seja em pequenos grupos ou como parte de reuniões maiores, muitas vezes referidas como caravanas, que podem compreender milhares de indivíduos. A questão da falta de pessoal torna-se evidente através das deficiências do muro de fronteira de Trump. Ele provou-se ineficaz por várias razões previsíveis. Nessas áreas menos patrulhadas, os migrantes recorreram a escadas baratas para superá-lo, ou escalaram-no sem qualquer custo. Eles usaram ferramentas elétricas acessíveis para violá-lo, cortando pequenas seções para passar por elas, e cortando segmentos maiores para a passagem de veículos. Em um trecho particularmente pequeno em 2020, eles serraram a parede pelo menos 18 vezes, um fato conhecido pela patrulha de fronteira. Além disso, eles construíram túneis, com alguns túneis sendo extensos, incluindo o mais longo já encontrado, enquanto outros eram curtos o suficiente para contornar a barreira. Assim, esses métodos resultam em situações onde um segmento do muro de fronteira do Trump, no sul do Texas, teve um custo extravagante de $27 milhões por milha, mas está sendo contornado pelo uso de uma escada caseira. No entanto, um muro de fronteira enfrenta outro problema, além do inicial, de natureza mais natural. Construir um muro bem protegido requer bilhões de dólares. Para a proteção, é preciso aumentar significativamente o pessoal. Se parte do muro danificar, precisará de reparo.
O muro precisará de atualizações e melhorias regulares. Portanto, não há muitas evidências que apoiem que um aumento nos gastos com o muro da fronteira diminuirá a travessia ilegal. Mas, justamente, este não é o primeiro muro de fronteira experimentado, e podemos verificar se as lições de outros países trouxeram resultados positivos. Atualmente, há mais de 60 barreiras físicas em fronteiras nacionais, e em 1989 eram apenas 6. A maioria das barreiras fronteiriças mundiais não são muros, mas cercas altas e fortificadas, incluindo a de Trump. Talvez o muro de concreto mais famoso separe Israel dos territórios palestinos. Em 1994, ele cercou a faixa de Gaza e de 2011 a 2015, fortificações foram construídas nas fronteiras com Egito, Jordânia e Líbano. Israel justifica essa política como uma defesa contra o terrorismo, enquanto outras organizações internacionais, incluindo a Organização das Nações Unidas, acreditam que isso complica significativamente a vida do povo palestino. A Síria está cercada em quase todos os lados por fortificações de fronteira. Em 2014, para proteger contra migrantes e terroristas, o muro prometido pelo presidente Recep Tayyip Erdogan começou a ser construído na fronteira sírio-turca. Ao contrário do de Trump, este é realmente um muro, não uma cerca. Além disso, Iraque e Jordânia cercaram a Síria. As cercas ao redor dos enclaves espanhóis de Marrocos, Ceuta e Melilla, são projetadas para conter o fluxo de migrantes. No entanto, muitas vezes se mostram ineficazes, porque as fortificações só chegam até a beira do mar. Então, podem ser atravessadas por barcos ou contornadas a pé na maré baixa. A Polônia construiu um muro na fronteira com a Bielorrússia para bloquear o influxo de migrantes que tentam entrar ilegalmente no país da União Europeia. Ativistas dos direitos humanos e especialistas criticam o muro e insistem que ele não será capaz de resolver o problema do influxo de migrantes para a Polônia. A cerca mais famosa do mundo foi o Muro de Berlim. O objetivo principal era evitar a fuga de residentes de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Mas mesmo sob a ameaça de execução, as pessoas superavam o muro mais vigiado do mundo. 28 pessoas escaparam através de um túnel de 145 metros cavado por eles mesmos. Voaram em um planador pendurado em um balão feito de fragmentos de nylon, em uma corda jogada entre as janelas das casas vizinhas, e usaram tratores para derrubar paredes. Portanto, mesmo com a eficácia variável das barreiras e cercas de fronteira, pode haver uma solução. Ao estudar a fronteira do vizinho norte dos Estados Unidos, o Canadá, os Estados Unidos e o Canadá compartilham uma fronteira comumente referida como uma fronteira em grande parte indefinida. Embora essa descrição seja precisa principalmente em um contexto militar, já que as agências de aplicação da lei civil estão ativas na fronteira. Cruzar a fronteira fora dos postos de controle designados é ilegal, pois os indivíduos que cruzam a fronteira são obrigados a passar por escrutínio e inspeção oficial. Vale ressaltar que a quantidade e o nível de medidas de segurança são essenciais para garantir a segurança da fronteira. A fronteira Estados Unidos-Canadá é 1/3 do seu próprio comprimento. A fronteira Estados Unidos-Canadá atravessa várias regiões geográficas. Partes da fronteira passam por áreas florestais no noroeste, pradarias, os Grandes Lagos, o Rio São Lourenço e se estendem até o Oceano Atlântico, incluindo regiões geladas. A fronteira também atravessa o território da nação Akwesasne e demarca a fronteira entre Vermont e Quebec. Após o 11 de setembro, as nações aumentaram consideravelmente a segurança na fronteira, priorizando áreas urbanas e rurais. Os dois países também se envolvem na troca de informações de inteligência estratégica e tática no terreno. Em 2010, os Estados Unidos e o Canadá colaboraram em um projeto intitulado Além da Fronteira, uma visão compartilhada para a segurança perimetral e a competitividade econômica. Visando aprimorar o controle de fronteiras e o compartilhamento de informações de imigração entre as duas nações, é claro que um alinhamento de objetivos, bem como a falta de crises humanitárias, resultaram em uma fronteira muito mais estável ao norte. Então, isso tudo levanta a questão: é realmente possível proteger completamente a fronteira sul? Devido aos problemas dos imigrantes tentando entrar nos Estados Unidos, a divisão política na questão e os obstáculos geográficos e financeiros, uma solução de curto prazo parece inviável. A militarização extensa das fronteiras México-Canadá e México-Estados Unidos não só não conseguiu diminuir a migração indocumentada, como teve efeitos adversos. Uma maneira de longo prazo para combater o crime organizado e a migração excessiva é ajudar os países vizinhos a fornecer mais apoio e proteção para seus próprios cidadãos. Em vez de barrar a tendência do trabalhador mexicano em realizar movimentos temporários para os Estados Unidos, poderiam ter sido estabelecidas políticas para incentivar a migração de retorno.
Isso poderia incluir a redução dos custos e riscos associados ao envio de ganhos de volta para o México, oferecendo reembolsos fiscais para migrantes que retornam, concedendo acesso legal à imigração para direitos nos Estados Unidos, mesmo que retornem ao México, e colaborando com as autoridades mexicanas para criar oportunidades atraentes para poupança e investimentos dentro do México. Os bilhões de dólares gastos em fiscalização contraproducente na fronteira poderiam ter sido mais sabiamente alocados para fundos de ajustes estruturais direcionados para o México. Esses fundos poderiam ter sido utilizados para melhorar a infraestrutura do México em áreas como saúde pública, educação, transporte, comunicação, bancos e seguros. Esses investimentos poderiam ter contribuído para uma América do Norte mais robusta, produtiva e próspera, abordando finalmente as causas raízes da migração, que atualmente estão ligadas a mercados de seguros, capital e crédito ineficazes. Assista agora como os Estados Unidos serão superados pelo México. Ou por que Estados Unidos e Canadá têm a fronteira mais estranha do mundo.